Seção 9 do Arrolamento. Artigo 659. A partilha amigável celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se também ao pedido de adjudicação quando houver herdeiro único. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Artigo 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros, inciso 1, requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem, inciso 2, declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630, inciso 3, atribuirão valor aos bens do espólio para fins de partilha. Artigo 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Artigo 662. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento ou ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias ou de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 1º. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. Parágrafo 2º. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Artigo 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Artigo 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio o plano de partilha. Parágrafo 1º. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador que oferecerá laudo em 10 dias. Parágrafo 2º. Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Parágrafo 3º. Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante, pelas partes presentes ou por seus advogados. Parágrafo 4º. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do artigo 672 relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 5º. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Artigo 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858 e de 24 de novembro de 1980. Artigo 667. Aplicam-se subsidiariamente a esta seção as disposições das seções 7 e 8 deste capítulo.
Seção 10. Disposições comuns a todas as seções. Artigo 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas seções deste capítulo. Inciso 1. Se a ação não for proposta em 30 dias contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido. Inciso 2. Se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução de mérito. Artigo 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens, inciso 1, sonegados, inciso 2, da herança descobertos após a partilha, inciso 3, litigiosos assim como os de liquidação difícil ou morosa, inciso 4, situados em lugar remoto da sede do juiz onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos 3 e 4 serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança. Artigo 671. O juiz nomeará curador especial, inciso 1, ao ausente se não o tiver, inciso 2, ao incapaz se concorrer na partilha com seu representante, desde que exista colisão de interesses. Artigo 672. É lícita a acumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas quando houver. Inciso 1. Identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Inciso 2. Heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. Inciso 3. Dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 3, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Artigo 673. No caso previsto do artigo 672, inciso 2, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens. Capítulo 7 dos embargos de terceiro. Artigo 674. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição de bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Parágrafo 2º. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. Inciso 2. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Inciso 3. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Inciso 4. O credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitado em julgado a sentença e no cumprimento da sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e de sua qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.
Parágrafo 1º. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Parágrafo 2º. O possuidor direto pode alegar, além de sua posse, o domínio alheio. Parágrafo 3º. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato da constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Artigo 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Artigo 680. Contra os embargos do credor, com garantia real, o embargado somente poderá alegar que, inciso 1, o devedor comum é insolvente, inciso 2, o título é nulo ou não obriga terceiro, inciso 3, é outra coisa dada em garantia. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Capítulo 8 da oposição. Artigo 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou no direito, sobre o que controvertem autor o réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Artigo 683. O oponente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Artigo 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Artigo 685. Admitido o processamento, a oposição será pensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Artigo 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição desta, conhecerá em primeiro lugar. Capítulo 9 da habilitação. Artigo 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Artigo 688. A habilitação pode ser requerida, inciso 1, pela parte em relação aos sucessores do falecido. Inciso 2, pelos sucessores do falecido em relação à parte. Artigo 689. Proceder-se-á a habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver suspendendo-se a partir de então o processo. Artigo 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Artigo 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Artigo 692. Transitada em julgado, a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Capítulo 10 das ações de família. Artigo 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber as disposições deste capítulo.
Artigo 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Artigo 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Parágrafo 2º. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. Parágrafo 3º. A citação será feita na pessoa do réu. Parágrafo 4º. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Artigo 696. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Artigo 697. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o artigo 335. Artigo 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Parágrafo único. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Artigo 699. Quando o processo envolver discussão sobre o fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Capítulo 11 da ação monitória. Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, inciso 1, o pagamento de quantia em dinheiro, inciso 2, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem imóvel ou imóvel, inciso 3, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Parágrafo 1º. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Parágrafo 2º. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, inciso 1, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, inciso 2, o valor atual da coisa reclamada, inciso 3, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Parágrafo 3º. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º, incisos 1 e 3. Parágrafo 4º. Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Parágrafo 6º. É admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Parágrafo 7º. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Parágrafo 1º. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial. Parágrafo 3º. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Sendo a
Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos nos artigos 702, aplicar-se-á o disposto no artigo 496, observando-se a seguir, no que couber, o título 2 do livro 1 da parte especial. Parágrafo 5º. Aplica-se à ação monitória, no que couber, o artigo 916. Artigo 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Parágrafo 1º. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Parágrafo 2º. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Parágrafo 3º. Não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento, e se houver outros fundamentos, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701 até o julgamento em primeiro grau. Parágrafo 5º. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Parágrafo 7º. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartados, se parciais constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Parágrafo 8º. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título 2 do livro 1 da parte especial no que for cabível. Parágrafo 9º. Cabe a apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Parágrafo 10º. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até 10% sobre o valor da causa. Parágrafo 11º. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Capítulo 12 da homologação do penhor legal. Artigo 703. Tomado o penhor legal, nos casos previstos em lei, requererá o credor ato contínuo à homologação. Parágrafo 1º. Na petição inicial instruída com um contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos, o credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. Parágrafo 2º. A homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via extrajudicial mediante requerimento que conterá os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo do credor a notário de sua livre escolha. Parágrafo 3º. Recebido o requerimento, o notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para, no prazo de 5 dias, pagar o débito ou impugnar sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas no artigo 704, hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juízo competente da decisão. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública. Artigo 704. A defesa só pode consistir em, inciso 1, nulidade do processo, inciso 2, extinção da obrigação, inciso 3, não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei ou não estarem os bens sujeitos ao penhor legal, inciso 4, alegação de haver sido ofertada caução idônea rejeitada pelo credor. Artigo 705. A partir da audiência preliminar, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 706. Homologado judicialmente o penhor legal, consolidar-se-á a posse do autor sobre o objeto. Parágrafo 1º. Negada a homologação, o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor o direito de cobrar a dívida pelo procedimento comum, salvo se acolhida a alegação de extinção da obrigação. Parágrafo 2º. Contra a sentença caberá apelação e, na pendência de recurso, poderá o relator ordenar que a coisa permaneça depositada em poder do autor. Capítulo 13 da regulação de avaria grossa. Artigo 707.
Quando inexistir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um de notório conhecimento. Artigo 708. O regulador declarará justificadamente se os danos são passíveis de rateio na forma de avaria grossa e exigirá das partes envolvidas a apresentação de garantias idôneas para que possam ser liberadas as cargas aos consignatários. Parágrafo 1º. A parte que não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura da avaria grossa deverá justificar suas razões ao juiz que decidirá no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. Se o consignatário não apresentar garantia idônea a critério do regulador, este fixará o valor da contribuição provisória com base nos fatos narrados e nos documentos que instruírem a petição inicial, que deverá ser caucionado sob a forma de depósito judicial ou de garantia bancária. Parágrafo 3º. Recusando-se o consignatário a prestar caução, o regulador requererá ao juiz a alienação judicial de sua carga na forma dos artigos 879 a 903. Parágrafo 4º. É permitido o levantamento por alvará das garantias necessárias ao pagamento das despesas da alienação a serem arcadas pelo consignatário, mantendo-se o saldo remanescente em depósito judicial até o encerramento da regulação. Artigo 709. As partes deverão apresentar nos autos os documentos necessários à regulação da avaria grossa em prazo razoável a ser fixado pelo regulador. Artigo 710. O regulador apresentará o regulamento da avaria grossa no prazo de até 12 meses, contado da data da entrega dos documentos nos autos pelas partes, podendo o prazo ser estendido a critério do juiz. Parágrafo 1º. Oferecido o regulamento da avaria grossa, dele terão vista as partes pelo prazo comum de 15 dias e, não havendo impugnação, o regulamento será homologado por sentença. Parágrafo 2º. Havendo impugnação ao regulamento, o juiz decidirá no prazo de 10 dias após a oitiva do regulador. Artigo 711. Aplicam-se ao regulador de avarias os artigos 156 a 158, no que couber. Capítulo 14. Da restauração de autos. Artigo 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo. Artigo 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo: inciso 1. Certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo. Inciso 2. Cópia das peças que tenha em seu poder. Inciso 3. Qualquer outro documento que facilite a restauração. Artigo 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 dias, cabendo-lhe exigir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder. Parágrafo 1º. Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Parágrafo 2º. Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 715. Se a perda dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Parágrafo 1º. Serão reinquiridas as mesmas testemunhas que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício ou a requerimento. Parágrafo 2º. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que possível pelo mesmo perito. Parágrafo 3º. Não havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos mediante cópias ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova. Parágrafo 4º. Os serventuários e os auxiliares da Justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido. Parágrafo 5º. Se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade da original. Artigo 714.
716. Julgada a restauração, seguirá o processo seus termos. Parágrafo único. Aparecendo os autos originais, nele se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração. Artigo 717. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo. Parágrafo 1º. A restauração far-se-á no juízo de origem quanto aos autos nele realizados. Parágrafo 2º. Remetidos autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. Artigo 718. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer. Capítulo 15 dos procedimentos de jurisdição voluntária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. Artigo 720. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Artigo 721. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do artigo 178, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. Artigo 722. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. Artigo 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar a critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Artigo 724. Da sentença caberá a apelação. Artigo 725. Processar-se-á, na forma estabelecida nesta seção, o pedido de, inciso 1, emancipação, inciso 2, subrogação, inciso 3, alienação, inciso arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos ou de interditos, inciso 4, alienação, locação e administração da coisa comum, inciso 5, alienação de quinhão em coisa comum, inciso 6, extinção de usufruto quando não decorrer da morte do usufrutuário, no termo da sua duração ou da consolidação e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória. Inciso 7. Expedição de alvará judicial. Inciso 8. Homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Parágrafo único. As normas desta seção aplicam-se no que couber aos procedimentos regulados nas seções seguintes.